Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você vai fazer para burlar o imposto de renda da pessoa física e pagar a menor alíquota possível em renda fixa, independente do prazo. É isso aí, chegou a hora de dar a volta por cima do governo e parar de pagar imposto à toa. Bom, brincadeiras à parte, o que você vai ver aqui é uma forma 100% legal de você pagar menos imposto investindo em renda fixa. E aí, primeiro de tudo, a primeira coisa que você precisa saber é como que é essa alíquota de renda fixa hoje. Então, para a gente começar, vamos já pesquisar sobre isso aqui, porque aqui assim, né, a gente vai fazendo ao vivo praticamente junto com você, beleza? Então vamos lá. Tabela de imposto renda fixa. Ó, tabela de imposto de renda fixa funciona assim, ó. Até 180 dias você tem que pagar 22,5% sobre o lucro que você tiver naquele investimento. De 181 a 360 você paga 20%, de 361 a 720 17,5% e acima de 720 15%. Mas existe uma forma de você pagar só 15% independente desse prazo aqui, ó. Investiu um dia, paga 15%, investiu 100 dias, 15%, um ano, 15%, 2 anos, 15%, aí já fica igual a renda fixa tradicional, beleza? Qual que é essa forma? Através de um ETF chamado LFT-B11. E o que aconteceu? Como que esse ETF, que se você não sabe é um fundo negociado em bolsa, como que ele foi criado? Antigamente existia um ETF chamado LFT-S11, tá? E por muito tempo esse ETF seguiu essa regra de pagar só 15% de imposto de renda. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, ó. Se a gente pesquisar aqui prazo médio de repactuação da carteira lei. Se a gente pesquisar, a gente vai encontrar essa notícia aqui, ó, do Tesouro. O que aconteceu lá em 2024? Existia o LFTS11 e o pessoal tava meio que na dúvida sobre quanto que o LFTS11 pagaria de imposto de renda, e esse imposto ele já é retido na fonte. Então, quem tem que reter esse imposto ali é a corretora, beleza? E aí, o que acontecia? A corretora, o banco? E o que acontecia? Algumas instituições tinham a interpretação de que esse ETF deveria pagar 25% de imposto de renda, não é nem 22,5% como tá aqui, tá? 25% de imposto de renda. E existiam outras instituições que acreditavam que ele deveria pagar os 15% de imposto de renda. E aí surgiu uma grande discussão, virou um burburinho ali no mercado financeiro, até que em fevereiro de 2024, o Tesouro lançou essa nota aqui à imprensa. Ó. A Secretaria do Tesouro Nacional divulgou nesta sexta-feira, 23/2, nota informativa esclarecendo seu posicionamento sobre o cálculo do prazo médio de repactuação das carteiras dos fundos de índice de renda fixa. Ou seja, vamos traduzir isso daqui. É cálculo do prazo médio de repactuação das carteiras. Já a gente vai ver o que é isso, mas é isso que faz com que o LFT-B11 pague só 15% de imposto de renda. E aí já eu te explico como que isso funciona. Dos fundos de índice de renda fixa, aqui leia-se ETF de renda fixa, fundo de índice é um ETF, com letras financeiras do Tesouro em sua composição. E era justamente assim que o LFTS funcionava. Se a gente pesquisar aqui o LFTS11 pelo site da Investo, que é a gestora desse fundo, você vai ver aqui, ó, que a composição da carteira dele é basicamente LFTs, ou seja, Tesouro Selic. Então, os ativos dele aqui, ó, Tesouro Selic, tudo LFT. Beleza? Tudo a carteira só de LFT. Ou seja, os fundos de índice de renda fixa com letras financeiras do Tesouro, e aqui leia-se LFTS11. Então, a Secretaria do Tesouro Nacional divulgou seu posicionamento. Qual que é o posicionamento dela? É o seguinte, o documento esclarece que a LFT, conforme definida pelo Decreto 11.301 de 2022, tem seu rendimento pela taxa média ajustada dos financiamentos diários da Selic. Dessa forma, o prazo de repactuação da LFT é alinhado ao período de um dia da taxa Selic. Ou seja, prazo médio de repactuação da carteira do LFTS11, um dia. Aqui agora, inclusive, a Investo já traz essa definição aqui pra gente, ó, prazo médio, um dia, beleza? E o que falava, então, essa lei? O que essa lei define? Vamos lá, a gente pode entrar aqui, ó, e pesquisar, por exemplo, Lei 13.043 de 2014. Entrando aqui, a gente pode ver e dar uma pesquisada. Prazo médio de repactuação da carteira. Dos fundos de índice de renda fixa e das emissões de títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional. Então, de novo, fundo de índice ETF de renda fixa. Os rendimentos e ganhos de capital oferidos por cotistas de fundo de investimento, cujas cotas sejam admitidas à negociação no mercado secundário, ou seja, fundo ETF negociado em bolsa, que nada mais é do que o mercado secundário. Aqui, administrado por bolsa de valores ou entidade
mercado de balcão organizado, blá, 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 sujeitam-se ao imposto sobre a renda as seguintes alíquotas: 25% no caso dos fundos de índice de renda fixa, cuja carteira de ativos financeiros apresente prazo médio de repactuação igual ou inferior a 180 dias. Ou seja, um pouco diferente aqui, ó, dessa regrinha. Então, até se a carteira, e aqui não é o prazo que você deixa o seu investimento, se a carteira do fundo, os títulos lá dentro, tiverem um prazo médio de repactuação igual ou inferior a 180 dias, vai pagar 25% de imposto de renda. Se esse prazo for maior do que 180 dias e igual ou inferior a 720 dias, vai pagar 20%. E se for maior do que superior a 720 dias, vai pagar 15%. Tá? E é exatamente aqui que o LFT-B11 se enquadra. Então, com essa nota, com esse comunicado, o Tesouro Nacional e o governo esclareceram aí, então, que não, o LFTS11 não poderia pagar só 15% de imposto de renda, e aí todo mundo entendeu, todas as entidades do mercado financeiro começaram a reter 25% de imposto de renda nesse caso. Aí o que a Investo foi lá e fez? A Investo foi lá e criou o LFT-B11 justamente para atender esse critério aqui, beleza? Então, vamos ver aqui como que funciona o LFT-B11. É só a gente entrar aqui e pesquisar LFT-B11, tá? É da Investo também, como eu falei, né? Então, a gente já consegue ver aqui algumas características dele, ó. Ele só pode ser negociado ali na Bolsa de Valores, como eu falei, então você precisa comprar ele entre 10 e 17 horas, que é o horário que o mercado tá funcionando, beleza? Você vai pagar só 0,19% ao ano de taxa de administração ali pro fundo. Se você investir direto pelo Tesouro Direto, né, da plataforma ali do governo, você vai pagar 0,2% ao ano para B3 custodiar o seu título ali. Então, aqui você não tem essa taxa de 0,2, você vai pagar só 0,19, então, ou seja, 0,01% abaixo ali. E aqui ele trata também, ó, o prazo médio da carteira, já apresenta pra gente, ó, o prazo médio nesse caso aqui do LFT-B11, 754 dias. Então, ele se enquadra aqui nesse critério de pagar só 15% de imposto de renda, beleza? Você consegue investir nele, ó, a partir de R$116. Então é um fundo aí, um ETF bem democrático, que você já consegue investir com 116 e diversificar ali o seu patrimônio, beleza? Aqui ele explica mais algumas coisas sobre o fundo. Então o IR de 15%, como eu já falei, liquidez é D+1, tá? Assim como qualquer ativo ali da Bolsa de Valores, você não vai ter liquidez imediata, tá? E também, lembrando, só funciona de 10 da manhã até às 17 horas. Então, ou seja, o que a gente tem aqui? Você não deveria usar esse fundo aqui, tá? De renda fixa para a sua reserva de emergência. Não só por isso, por um outro motivo também, que você já vai entender, tá? Sobre a carteira do fundo, mas especialmente com relação à liquidez, é um critério aí que exclui o LFT-B11 da possibilidade de você usar como reserva de emergência, na minha opinião. Mas você consegue usar ele para reserva de oportunidade, para aquele caixa ali que você não quer deixar parado, você quer investir num título extremamente seguro, numa opção de investimento extremamente segura, enquanto você aguarda alguma oportunidade aparecer. Então, o LFT-B11 vai servir muito para essa função. Então, para você negociar ele, como eu falei, é só entrar lá no home broker e comprar, digitar aqui LFT-B11 e enviar a sua ordem de compra ou de venda. Como eu já falei aqui várias vezes, ele é um ETF, mais especificamente um ETF de gestão, ou seja, o gestor não vai ficar escolhendo quais ativos ele vai colocar na carteira por conta própria. Ele tem que seguir um índice de referência, que no caso é esse Market Vector Brasil Treasury aqui, com 760 dias de target duration, ou seja, de alvo de duration. A gente tem aí o BTG Pactual como formador de mercado, ou seja, se você quiser comprar esse título e não tiver nenhum investidor na outra ponta para vender, o BTG vai atuar como formador de mercado e vai vender esse título para você. Da mesma forma, se você quiser vender e não tiver nenhum investidor comum ali para comprar, o BTG vai comprar ele de você. Então, basicamente, é assim que funciona o LFT-B11. Agora a gente tem que entender, como é que ele consegue ter um prazo médio de 760 dias se a LFT, a Selic, e aí o nome é LFT-B11, né? Você deve imaginar que tenha muito LFT ali dentro, e tem realmente. Como que ele consegue fazer isso? Como que ele consegue ter um prazo médio de repactuação acima dos 720 dias? A gente consegue ver a carteira dele aqui, ó, LFT, 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 só que tem um estranho aqui, ó. Tem um cara que é diferente de todo mundo, que é essa NTNB 8/2060. O que é essa NTNB? A gente pode entrar aqui no site do Tesouro Direto e ver basicamente um tesouro IPCA+.
beleza? Então ele tem aqui, ó, na composição da sua carteira, esse Tesouro IPCA+, com juros semestrais, 2060. E é justamente esse título aqui que faz o prazo médio de repactuação da carteira ser maior do que 720 dias. E aí, se você sabe muito bem como funciona um Tesouro IPCA+, você deve saber que ele sofre uma coisa chamada de marcação a mercado, ou seja, o preço desse título ele pode variar todo dia ali, dependendo de quantas pessoas estão querendo comprar ou vender aquele título. E isso faz com que o preço do título possa cair mais do que deveria, seguindo a regra ali de quanto que ele vai pagar de juros para você, ou fazer com que ele suba mais do que deveria. Ou seja, ele é um título muito mais arriscado do que as LFTs que estão aqui, que são só tesouro pós-fixado. Então, esse é o segundo motivo pelo qual você não deveria colocar ele para ser a sua reserva de emergência. Por mais que a gente veja aqui, ó, no histórico de retorno dele, que ele rende muito próximo do CDI, mas a gente tem momentos, ó, nesse caso aqui, no momento que eu tô gravando esse vídeo, o LFTB11 está com um retorno acima do CDI, considerando aí um prazo de 12 meses, tá? Mas tem momentos aqui em que ele fica menor do que o CDI e tem momentos em que ele fica maior do que o CDI. Ó, a gente pode ver aqui, ó, que desde o início, essa linha preta aqui, essa linha cinza escuro que é o CDI, nesse período aqui, ó, tava rendendo mais do que o LFTB11. Aí chegou um momento aí que o LFTB11 passou e tal, mas lá desde o início do fundo, por exemplo, o LFTB11 está perdendo para o CDI. E é justamente por causa desse título IPCA+, dessa NTNB. Então, por esse motivo, não considero ele para a sua reserva de emergência, porque a gente nunca sabe quando uma emergência vai acontecer. Então, pode ser que quando ela aconteça, esse título esteja sofrendo uma marcação a mercado negativo aí e acabe impactando no quanto você vai conseguir sacar desse fundo. Mas, de novo, serve muito para uma reserva de oportunidade, beleza? Agora, se você quiser entender exatamente como que é esse cálculo desse prazo médio de repactuação da carteira, para você que é mais nerd aí, para você que gosta de entender no detalhe, eu vou te explicar isso aqui agora. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó, e entrar na portaria que determina o cálculo desse prazo médio de repactuação da carteira. Ó, vamos lá. Se a gente descer mais um pouco aqui, a gente pode entrar nesse site aqui, ó, Legisweb, para ler essa portaria 163, que é ela que determina como que se calcula esse prazo médio. Então, o que essa portaria faz? Estabelecer a periodicidade e metodologia de cálculo do prazo médio de repactuação ao que se refere à Lei 13.043, que foi essa lei aqui que a gente acabou de ler, beleza? Então, vamos lá. Como que funciona? É uma fórmula extremamente gigante, né? Que parece um bicho de 7 cabeças, mas eu vou traduzir ela aqui para você, beleza? Então, PRC é o prazo de repactuação da carteira e é justamente sobre os fundos de índice que ele está tratando aqui, ó. O PRC de um fundo de índice de renda fixa em uma certa data é calculado por essa fórmula aqui, beleza? Então, aqui primeiro a gente tem vários somatórios, que nada mais é do que uma forma da gente ponderar em quais prazos você vai receber cada rendimento ali. Então, como que funciona basicamente um título para a gente calcular esse prazo médio? Vamos supor que você emprestou ali R$1.000 pro Tesouro, beleza? E esse título tem uma duração, um prazo de vencimento de 5 anos. Então, isso aqui é o vencimento e isso daqui é quanto que você emprestou. É o seu valor presente. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem aí. E aí, o que a gente vai fazer? Esse título que você investiu nada mais é do que um Tesouro IPCA+, com vencimento. A gente está em 2026, né? Então vamos supor que ele seja de um vencimento 2031, tá? Só para fins didáticos aqui. Vamos supor também que ele não te pague nenhum juro semestral. Beleza? Então, você emprestou R$1.000 para o Tesouro ali, ele vai te pagar, por exemplo, IPCA mais 6% ao ano, que a gente vai supor que vai ser ali na faixa dos 11%, tá? Então, aqui eu já estou simplificando o cálculo para ficar mais fácil da gente trabalhar, beleza? O que vai acontecer então? No primeiro ano você não vai receber nada, no segundo ano você não vai receber nada, no terceiro também não, no quarto também não, e no quinto ano aí você vai receber o seu título de volta. Beleza? E aí, você vai receber, vou colocar isso daqui para baixo pra gente colocar na mesma linha. Você vai receber, ao final do quinto ano ali, um valor de taxa 11%, número de períodos 5, pagamento 0 e o seu valor presente foi de R$1.000. Você vai receber, então, 1.685,06, tá? De novo, isso aqui é somente teórico, só para fins didáticos. Então, vamos lá, recebeu 1.685,06.
Qual que é, então, a duration disso daqui? A duration vai ser de 5 anos. Por quê? Porque você vai receber, basicamente, esses 1.685 só ao final do 5º ano. Como que a gente faz? A gente pega o valor, multiplica pelo 5 e divide aí pelo valor, tá? Então, 5. Agora, vamos supor que isso daqui seja um tesouro com juros semestrais. O que vai acontecer com esse título? E aqui até eu vou jogar isso para baixo, para a gente conseguir comparar ali os dois. Com juros semestrais, mesmo vencimento, agora a gente vai calcular a duration. Se ele tem juros semestrais, na verdade vamos colocar aqui que esses juros são anuais, tá? Só para facilitar o nosso cálculo. Então, com juros anuais, vamos supor que você receba R$100 ali todo ano. Você recebe R$100 todo ano e ali no final você vai receber o seu valor acumulado. E aqui, de novo, para fins didáticos, vamos considerar aqui que esse rendimento vai ser o mesmo do de cima. O que vai acontecer? Como que a gente vai calcular a duration agora? A duration ela vai ser 100 vezes 1 mais 100 que a gente recebeu no ano 2 mais 100 vezes o ano 3 mais 100 vezes o ano 4 mais 1.685 vezes o ano 5. Essa é a parte do numerador. Você vê que a gente está com um valor aqui em reais. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no de cima. A gente vai dividir por todos aqueles valores que a gente recebeu. Ou seja, vamos somar tudo isso aqui. Aí, a gente chegou numa duration de 4,52. Ou seja, esse título aqui, por ter juros anuais, ele acabou tendo uma duration um pouco menor do que esse título aqui que paga só no vencimento. Se a gente aumentasse o valor desses cupons aqui, a gente ia ver a duration caindo, tá? Ó, se for para 200, cada vez vai cair mais, beleza? Então é basicamente assim que funciona o cálculo e esse cálculo aqui é bem parecido com isso. Então aqui ele vai trazer vários somatórios, por exemplo, esse aqui, ó, PMA vezes VFA. PMA é o prazo médio do iésimo ativo, ou seja, se você tiver 5 ativos, você vai fazer prazo médio do primeiro vezes o valor financeiro do primeiro, mais prazo médio do segundo vezes o valor financeiro do segundo, e por aí vai. Então, prazo médio do iésimo ativo de renda fixa na data de cálculo em dias corridos, valor, e o VFA é o valor financeiro do iésimo ativo de renda fixa na data de cálculo do PRC, beleza? O que muda aqui então? Aqui a gente está trabalhando com valores em períodos de tempo fechado, né? Mas esse prazo médio, ele é calculado todos os dias, tá? Então, aqui, vamos supor, a gente teria uma data, como se fosse, por exemplo, hoje, tá? 27 de janeiro de 2026. Então, de hoje até daqui a um ano. Então, a gente colocaria a data aqui do ano seguinte, depois a data do 2 anos para frente, 3 anos para frente e por aí vai, nesse cálculo aqui. Então, a gente faria essa conta. Mas nada mais é do que isso que eu fiz com você. Então, prazo vezes o valor. Prazo vezes o valor. E aqui a gente tem vários tipos de ativos de renda fixa que estão compostos dentro dessa carteira, tá? Por isso que a gente tem vários somatórios, nada além disso. Então a gente vai ver aqui, ó, esse daqui é do ativo de renda fixa, tá? É esse primeiro somatório aqui. O segundo somatório, o POC vezes o VOC, é prazo da iésima operação de compra de ativos de renda fixa com compromisso de revenda, valor financeiro da operação de compra de ativos de renda fixa com compromisso de revenda. Então, ativo de renda fixa padrão, o primeiro. O segundo, ativo de renda fixa com compromisso de revenda. O terceiro, derivativo de renda fixa, então prazo médio do derivativo e valor do derivativo. E PMC e VNC, prazo médio da cota de fundo de investimento de renda fixa e valor financeiro da cota do fundo de investimento de renda fixa. E aí ele determinou também, ó, esse PMA, que é esse primeiro aqui dos ativos de renda fixa padrão, que é calculado dessa seguinte fórmula aqui, ó. O PMA é o somatório do DC vezes o VN dividido pelo VN. Vamos entender então. DC é o quê? Prazo remanescente do Jésimo evento financeiro do ativo, tá? Então aqui a gente estava somando vários títulos. Como eu te falei, como você viu aqui, ó, a carteira do LFTB11, ela é composta por vários títulos, beleza? Então, no caso das LFTs, como você viu, o prazo médio é um dia, tá? Isso já está definido em lei. Já a da NTNB não, ela precisa ser calculada. Foi até uma coisa que eu não mostrei para você, ó, que tá bem aqui, ó. Para os ativos que tenham como principal fator de risco de mercado a variação de índices de preço, ou seja, o Tesouro IPCA+ é um deles, né, que o IPCA é um índice de preço, de taxa de câmbio
câmbio ou que sejam remunerados por taxas de juros pré-fixadas, ou seja, os títulos IPCA+, e os títulos pré-fixados vão ser calculados dessa maneira aqui. Então, vamos lá. PMA, como eu estava falando, é o DC vezes o VN, então prazo remanescente do Jésimo evento, ou seja, como eu falei lá em cima, a gente estava trabalhando com cada título e aqui a gente está trabalhando com o fluxo de caixa de cada um desses títulos, beleza? Que é justamente isso aqui que eu te mostrei. Então, é o prazo remanescente, então naquele caso ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, vezes o valor nominal do Jésimo evento financeiro. Então, é justamente isso aqui, ó. 1 vezes 200, 2 vezes 200, 3 vezes 200, 4 vezes 200 e por aí vai, beleza? Então, a gente vai calcular exatamente dessa forma aqui que eu fiz com você. Aqui, ó. 1 vezes 200, 2 vezes 200, como eu já te mostrei, beleza? Agora, para os ativos indexados à taxa de juros flutuante, aqui leia-se Selic, o PMA é igual ao prazo médio de repactuação da taxa do ativo de referência. Foi justamente por isso que o Tesouro, lá, que o governo se posicionou dizendo que o prazo de repactuação da taxa do ativo de referência, que é a Selic, era de 1 dia, beleza? Então, é basicamente assim que é calculado o prazo médio de repactuação das carteiras de fundos de índice de renda fixa. Agora você já sabe que se você quiser colocar o seu dinheiro ali em reserva de oportunidade, que a gente não sabe quando uma oportunidade vai aparecer, ela pode aparecer em 1 dia ou pode aparecer para mais de 2 anos, você pode colocar ali no LFTB11, não coloque no LFTS11, beleza? Lembrando que além disso tudo, esse ativo, por ser um fundo de investimento, não tem a incidência de IOF. Então, tirou em 1 dia, tirou em 2 dias, tirou em 3 dias, não vai incidir IOF e ainda vai pagar 15% de imposto de renda, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo no próximo.